Amém? O seu vale de lágrimas pode se transformar num vale de bênçãos. Essa é a minha palavra para você. Receba ela em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Eu quero orar. Eu não gosto muito dessa expressão declarar, que fica parecendo que nós estamos dando ordens a Deus. Mas eu quero orar. Quando eu oro, eu estou reconhecendo que Deus tem poder para mudar a minha situação, a sua situação. Não importa a maneira como ele esteja. Eu sei que tem pessoas que vão assistir essa mensagem que podem estar dizendo assim: pastor, a minha situação já não tem jeito mais. Já é um vale de ossos sequíssimos. Já se passou muito tempo. Acabou. Irmãos, Deus tem poder para restaurar, para curar, para transformar, para trazer de volta, para levar embora, para tirar a dor, para sarar a tristeza, para devolver a esperança, para tirar de nós a aflição, o temor, para fazer com que nós recebamos força para levantar amanhã. E tem pessoas que estão desesperadas. Eu sei disso e Deus sabe disso. Mas Ele é Deus. Ele tem visto a sua luta. Ele tem visto a sua batalha. E Ele não te desamparou. Ele não te desamparou. Deus pode abrir uma porta que você não está vendo. No deserto, Deus fez nascer água da rocha. Deus fez brotar água da rocha, no meio do deserto. Onde não havia alimento, Deus fez cair pão do céu, o maná. Quando não havia mais esperança para Israel, durante a sua saída no Egito, Deus fez o mar se abrir. Ô irmãos, ou nós acreditamos nesse Deus, no poder desse Deus, ou o nosso cristianismo, ele se torna sem sentido, sabe? Se torna vão. Eu creio que Deus pode mudar a sua história. A história da sua vida, da sua família, dos seus filhos, sua vida financeira que está em ruínas. Deus pode trazer cura, restauração, salvação na sua casa. Ainda que você olhe para a sua situação e só veja ossos secos, Deus pode ministrar a vida. Através da palavra, através do Espírito Santo. Não é só a palavra, é o Espírito Santo. Amém? Se você puder, nesse momento, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar, vamos clamar ao Senhor juntos aqui. Se você está acompanhando aí os comentários e você puder me ajudar aqui a orar por essas pessoas, talvez você não pediu oração aqui, mas você pode me ajudar na oração. Nós vamos nesse momento fazer uma oração de concordância. Nós podemos levantar a nossa voz a Deus em concordância. Eu não consigo responder a todos os comentários, mas eu quero dizer que não importa o que você colocou aqui como petição a Deus, nada, entenda isso, nada, absolutamente nada é impossível para Deus. Ele pode transformar, Ele pode pegar um vale de ossos secos e transformar em um exército poderoso. E eu sei que muitas pessoas aqui já experimentaram isso um dia. Já vieram de uma situação de ruína, de desolação e passaram a viver a vida abundante que Deus deu a elas. Por isso eu quero que você ore junto comigo nesse momento. Amém. Em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos compreende e o Senhor transforma as passagens bíblicas de uma forma que nós compreendamos e recebamos no nosso coração e tornemos aplicável na nossa vida. Eu coloco diante do Senhor a vida dessas pessoas aqui, que estão colocando aqui. Eu sei que não há enfermidade que o Senhor não possa curar. E eu não quero trazer uma falsa esperança para ninguém aqui.
Mas se for da tua vontade, o Senhor pode curar de forma definitiva o câncer, qualquer outra doença que essa pessoa foi acometida, qualquer coisa o Senhor pode fazer. E eu creio que o Senhor tem poder para isso. Portanto, eu te peço, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, opera de uma forma sobrenatural. Nós decidimos dar ouvidos à tua palavra e profetizamos sobre todas as situações desesperadoras que estamos vivendo. Em nome de Jesus, eu sei que o Senhor pode, neste ano ainda, surpreender muitas pessoas. Eu sei que o Senhor pode. Mas seja feito segundo a tua vontade. Nos dê o teu perdão, nos dê a tua salvação e nos enche com o teu Espírito. Tua palavra diz que quando Estevão estava recebendo pedradas, naquele pior momento da sua vida, no momento de morte, ele pôde enxergar os céus abertos e ver a glória de Deus. Isso porque ele estava cheio do Espírito Santo. Senhor, eu sei que nós pedimos muitas coisas. E eu sei que o Senhor pode atender todas as orações aqui se o Senhor quiser. Mas nos enche com o teu Espírito. Porque eu sei que quando formos cheios do Espírito Santo de Deus, nós poderemos passar por qualquer situação a qual nós sejamos acometidos aqui nessa terra. Em nome de Jesus, nós tomamos posse dessa palavra. Nós tomamos posse dessa resposta do Senhor aqui nesse dia. Obrigado por mais essa semana que se inicia. Obrigado por esse ano em que nós aprendemos a nos tornar dependentes do Senhor. Nos ensine tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar e nos faça vitoriosos. Supre a mesa dessa pessoa aí, Jesus, que está falando que não tem nada. Supre a mesa dela. Supre as necessidades dela. Abre uma porta de emprego para esse jovem, Deus. Contempla, Senhor, essa família. Essa semana eu recebi um pedido de oração, Deus, de uma moça pedindo uma porta de emprego, porque ela falou que na casa dela são 6 e só ela estava trabalhando e ela foi dispensada. 6 bocas, Deus, dependendo de uma moça que estava trabalhando e ela tinha sido dispensada. Ô Senhor, tua palavra diz que o justo não mendigará o pão. Supre as necessidades dessa família e de tantas outras milhares de famílias que têm sofrido na pele as consequências dessa pandemia. Obrigado pelo nosso sustento, Senhor. Obrigado pelo nosso alimento. Dá-nos o pão de cada dia, dá-nos roupa para vestir, dá-nos um teto para morar. Que o teu nome seja glorificado na minha vida, na vida de cada um. Tem misericórdia de nós, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Receba essa palavra. Receba essa promessa. Receba a esperança no seu coração. Não importa o que você esteja passando, Deus pode mudar a sua vida. Deus pode fazer com que o vale seco se torne um lugar árido. Se torne um lugar... árido não, desculpe. Se torne um lugar fértil. Faltou a palavra aqui. Um lugar fértil. Um lugar de abundância, um lugar de bênção. Amém? O seu vale de lágrimas pode se transformar num vale de bênçãos. Essa é a minha palavra para você. Receba ela em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre você estenda a sua face, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar. E que o Senhor te dê a paz, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo culto, se o Senhor assim permitir.
1 Samuel, capítulo 17, do verso 45 ao verso 47, está escrito: E Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. A batalha entre Davi e Golias é uma das passagens mais populares da Bíblia e também uma das mais inspiradoras. O texto que foi lido mostra o momento em que Davi está prestes a derrubar o gigante Golias, apenas com uma atiradeira e com 5 pedras lisas do ribeiro. E nessa passagem podemos extrair lições maravilhosas que podem nos ajudar a vencer as batalhas que tivermos que enfrentar durante a nossa vida. Eu quero pedir que você se inscreva no canal, que você ative as notificações e não deixe de compartilhar essa mensagem. Se quiser apoiar esse projeto, seja membro do canal. E no primeiro comentário fixo desse vídeo, deixe o seu pedido de oração. Eu vou orar por você e pela sua família. Havia uma guerra sendo travada entre Israel e os filisteus. Os exércitos se acamparam cada um em uma colina, uma ao lado da outra, e entre eles havia o vale chamado Elá. De repente veio do exército filisteu um guerreiro chamado Golias, de aproximadamente 3 metros de altura, e desafiou o exército de Israel. Golias disse que se um dos soldados de Israel o vencesse, eles se tornariam seus escravos. Porém, por causa do tamanho e da imponência de Golias, os soldados israelitas tiveram medo. A Bíblia diz que eles ficaram assombrados e apavorados. Davi era um jovem pastor de ovelhas que estava naquele momento levando alguns alimentos para seus irmãos e para o comandante, a pedido de seu pai. Quando ele ouviu as palavras do gigante, ficou indignado e começou a questionar quem era aquele incircunciso que estava afrontando os exércitos do Deus vivo. Diante da covardia dos soldados, o jovem Davi se dispôs a lutar com o gigante. O que me chama a atenção é o fato de Davi ter ouvido diversas vozes antes da peleja, vozes que poderiam tê-lo desanimado. E mesmo sem ter ouvido a voz de Deus, ele decidiu partir para a batalha. E pela sua coragem, Deus o honrou e o fez vitorioso. Davi ouviu 3 vozes que poderiam tê-lo feito desistir. Primeiro, Davi ouviu a voz do desprezo. O versículo 28 diz que seu irmão mais velho, Eliabe, quando percebeu que Davi conversava com as pessoas sobre o prêmio para quem derrotasse o gigante, ficou muito irritado e quis diminuir o trabalho que Davi tinha como pastor. Ele disse: Por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Nós não devemos desmerecer uma pessoa por causa do cargo que ela ocupa, ou enaltecer alguém em função de uma posição privilegiada. Não importa o que a pessoa faça ou a atividade que ela exerça, todos nós somos iguais perante os olhos de Deus. Davi estava ouvindo uma voz que queria diminuir o seu trabalho. É interessante que quando Eliabe ouviu o desafio do gigante, ele se calou. Mas agora, diante da atitude de Davi, ele tenta intimidar o seu irmão. Quando decidimos enfrentar grandes desafios, num primeiro momento poderemos ser atingidos por vozes, geralmente de pessoas que ocupam posição de liderança, que vão tentar nos convencer
de que somos pequenos demais, de que o que nós fazemos é insignificante e irrelevante. Mesmo assim, Davi não desistiu. A seguir, ele ouviu a voz do desdém. Diante da sua decisão de encarar o gigante, o rei Saul mandou chamá-lo e disse que ele não teria condições de lutar contra Golias, alegando que Davi era apenas um rapaz e que Golias era experiente nas batalhas. Embora Davi fosse jovem, ele argumentou com o rei que, no seu trabalho como pastor, ele já tinha enfrentado e derrotado leões e ursos, e que o gigante Golias seria derrotado como os animais que ele havia matado. Mesmo ouvindo a voz do desdém, Davi não desistiu. O apóstolo Paulo escreveu na primeira carta a Timóteo, no versículo 12, o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. E antes de vencer o seu maior desafio, Davi teve que ouvir do seu adversário a voz da afronta. Golias se aproximou dele e disse: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E então Golias amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses. E ainda disse: venha aqui, e eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Quando nós assumimos uma postura séria, uma das armas que o inimigo vai usar contra nós é a intimidação. Satanás pode colocar palavras na boca das pessoas próximas a nós, que vão soar como uma afronta aos nossos ouvidos, para nos amedrontar e nos fazer desistir. Mas apesar de tantas vozes negativas terem chegado ao seu ouvido, Davi não desistiu. O texto não fala em nenhum momento que Davi tenha ouvido ao Senhor. Mas mesmo assim, sem ouvi-lo diretamente, Davi tinha intimidade com Deus. Ele era um adorador, um jovem usado por Deus, e já tinha provado isso quando dedilhou a sua harpa e os espíritos malignos saíram de Saul. Davi entendeu que aquela luta era espiritual. E quando Golias invocou os seus deuses, Davi invocou o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Ele disse ao gigante: você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Talvez as vozes que Davi ouviu antes de lutar sejam as vozes que você tem ouvido nesse momento, diante dos desafios que você tem pela frente. Não tenha medo, não se intimide, nem se apavore, apenas confie em Deus, pois Ele é poderoso para te conceder vitória sobre qualquer inimigo que se levantar contra a sua vida. Eu quero orar por você. Senhor, eu te peço que as vozes negativas e desanimadoras que têm ecoado na mente desse irmão ou dessa irmã percam a força nesse momento e que eles possam ouvir a doce voz do Teu Espírito, ministrando coragem, ousadia, perseverança, fé e ânimo ao nosso coração. Fortalece o nosso espírito e nos capacita para que sejamos vitoriosos. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Inscreva-se e seja membro do canal para apoiar esse projeto. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.